Imagina um lugar onde a morte não é o fim, mas sim o começo de uma jornada que dura anos, onde a linha entre o mundo dos vivos e dos mortos é tão tênue que chega a desaparecer. Um lugar onde as famílias não dizem adeus, mas sim um até logo, para seus entes queridos já falecidos. Assustador? Estranho? Bizarro? A gente já te garante que sim. Mas antes que a gente mergulhe nesse mistério, já sabe, né? Deixa o seu like, se inscreve no canal Mundo Curioso e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas viagens bizarras pelo mundo afora. Hoje, vamos começar nossa jornada em um dos lugares mais enigmáticos e fascinantes do planeta, a ilha de Sulawesi, na Indonésia. Enquanto para a maioria das culturas a morte é um evento final, um adeus doloroso e irreversível, para o povo Torajan, de Sulawesi, a história é bem diferente. Aqui, a morte é tratada como uma doença, e o falecido, carinhosamente chamado de Tomatio, que significa a pessoa que dorme, não é enterrado imediatamente. Eles acreditam que para a alma chegar ao paraíso, a pessoa precisa de um funeral grandioso, com rituais que podem custar uma fortuna e durar vários dias. Mas a parte mais chocante é o que acontece nesse meio tempo. Durante meses e às vezes até anos, o corpo do falecido é mantido em casa, embalsamado com uma mistura de formalina para evitar a decomposição. Sim, você ouviu direito. O morto vive na casa. Ele é tratado como se estivesse apenas doente. As famílias lhe dão comida e bebida, conversam com ele e até mesmo pedem conselhos. Eles acreditam que a alma ainda está presente e que o falecido continua a fazer parte da família. A casa se torna uma espécie de hospital particular para a alma, enquanto a família junta dinheiro e se prepara para o funeral. Pode parecer macabro, mas para eles é um ato de amor e respeito profundo. É uma forma de honrar a memória e a importância da pessoa na família. O que para nós é um tabu, para eles é uma tradição sagrada. E essa é apenas a ponta do iceberg. O funeral em si, o Rambu Solo, é um espetáculo grandioso de dança, música e sacrifício de animais. É um festival da vida, uma celebração da morte que pode durar dias a fio. Mas a parte mais bizarra e perturbadora de tudo isso ainda está por vir. Imagine que mesmo depois de todo esse ritual de adeus, a conexão com o morto não termina. Para eles, a família é a coisa mais importante do mundo, e os laços não são quebrados, nem mesmo pela morte. Isso leva a uma cerimônia que acontece a cada poucos anos, algo que vai te fazer questionar tudo o que você pensa sobre a morte e a vida após ela. Mas isso, meus amigos, é assunto para a próxima parte. O que você acha dessa forma de encarar a morte? Seria estranho para você ter um ente querido falecido em casa por meses, como se estivesse apenas dormindo? Deixe sua opinião nos comentários. Na primeira parte da nossa viagem, nós desvendamos o início de um dos rituais funerários mais bizarros do mundo. O povo Torajan, de Sulawesi, na Indonésia, mantém seus mortos em casa por meses, às vezes anos, tratando-os como se estivessem apenas doentes. Para eles, a morte é um processo gradual. E a família deve estar presente em cada etapa, mesmo depois da última respiração. Mas a verdadeira bizarrice dessa cultura só começa a se revelar agora. Prepare-se, porque a seguir você vai ver algo que vai te chocar e talvez te faça pensar se é mesmo o mundo dos vivos que é o mais estranho. O enterro é apenas um pequeno passo na jornada da alma para o paraíso, chamado de Puya. Anos depois do funeral, a família Torajan se reúne para uma das cerimônias mais importantes e para muitos mais perturbadoras do mundo, o Mane, ou a cerimônia da limpeza dos mortos. A cada 3 anos, os corpos dos falecidos são exumados de suas tumbas de pedra, retirados de seus caixões e, sim, limpos e vestidos com roupas novas. É isso mesmo. Eles desenterram os corpos, já mumificados e preservados pelo processo de embalsamamento. É um momento de reencontro, onde a família e a comunidade se reúnem para revisitar seus entes queridos. O ritual começa com a abertura dos caixões e os corpos são retirados para um banho de sol. A comunidade inteira participa, limpando a múmia do falecido, penteando seus cabelos e, com todo carinho e respeito, trocando suas roupas por novas. Pode parecer um filme de terror para nós, mas para os Torajans é uma celebração. Eles conversam com os mortos, compartilham histórias e até mesmo posam para fotos de família com os corpos. É um ato de amor e de honra aos antepassados. É uma forma de dizer: você ainda faz parte da nossa família
e nunca será esquecido. Eles acreditam que, ao fazer isso, garantem que a alma do falecido esteja em paz e que traga prosperidade e sorte para a família que a honra. Essa tradição nos mostra o quão diferente a morte pode ser vista em outras culturas. Para nós, a morte é o fim, a despedida final. Para eles, a morte é uma parte contínua da vida. É um elo que conecta o presente ao passado, mantendo as gerações unidas de uma forma que a maioria de nós não consegue nem imaginar. E essa é apenas uma das ilhas onde a morte tem um significado completamente diferente do que conhecemos. No próximo capítulo da nossa jornada, vamos mergulhar em outra ilha onde a linha entre o natural e o sobrenatural é quase inexistente. O que você sente ao ver um ritual como o Manene? É um ato de respeito ou uma prática assustadora? Deixe a sua opinião nos comentários e vamos refletir juntos sobre isso. Da Indonésia, nós cruzamos os mares para o outro lado do mundo, para uma ilha que exala uma aura de medo e mistério. Enquanto os Torajãs celebram seus mortos com rituais de afeto, o próximo destino da nossa jornada é um lugar onde a morte deixou cicatrizes que aterrorizam até hoje. E um lugar que, há séculos, é considerado um dos mais assombrados do planeta. Estamos falando de Poveglia, a ilha fantasma da Itália. A ilha de Poveglia fica na Lagoa de Veneza, e à primeira vista parece uma ilha qualquer, deserta e coberta de mato. Mas, se você olhar mais de perto, verá as ruínas de um antigo hospital e sentirá o peso de uma história macabra. A lenda diz que Poveglia é o lar de mais de 160 mil almas, e se você pisar lá, nunca mais sairá. Durante a Idade Média, Poveglia se tornou um local de quarentena. Quando a praga bubônica devastou a Europa, navios infectados eram enviados para a ilha e os doentes eram abandonados lá para morrer. Acredita-se que centenas de milhares de pessoas foram para Poveglia para nunca mais voltar. Eles eram jogados em valas comuns, e a história diz que a terra da ilha é, em grande parte, formada por cinzas humanas. Mas a história não para por aí. Em 1922, a ilha se tornou a casa de um hospital psiquiátrico, e foi lá que o terror realmente se instalou. Um médico supostamente fez experimentos terríveis com os pacientes, incluindo lobotomias usando martelos de mão e cinzéis. A lenda local conta que o médico, atormentado pelos fantasmas das vítimas, enlouqueceu e se jogou da torre do hospital. Testemunhas disseram que ele sobreviveu à queda, mas foi sufocado por uma névoa sombria que saiu do chão. É claro que muitas dessas histórias podem ser lendas, criadas para dar um ar ainda mais misterioso a uma ilha já cheia de história. Mas o que não é lenda são as toneladas de ossos humanos encontrados no local e o fato de que a ilha continua completamente abandonada. Ninguém vive lá. Os pescadores locais evitam as águas ao redor e é proibido pisar em suas terras. É uma ilha esquecida, onde os ecos de um passado sombrio parecem persistir, e a crença nos espíritos é mais forte do que a razão. O que a ilha de Poveglia nos mostra é a outra face da superstição. Enquanto em Sulawesi a morte é celebrada, na Itália ela é temida, e as lendas sobre os espíritos que assombram a ilha servem como um aviso, um lembrete do que pode acontecer quando a vida e a morte se misturam de forma tão trágica. Mas se você acha que Poveglia é o auge do bizarro, prepare-se, porque o nosso próximo destino vai desafiar a própria definição de realidade. Você acredita em fantasmas ou acha que as histórias de Poveglia são apenas lendas? Deixe a sua opinião nos comentários. Das ruínas assombradas de Poveglia, viajamos para um lugar onde a morte, mais do que assombrar, ficou congelada no tempo, em uma das formas mais bizarras que você pode imaginar. Um lugar que não está no meio do oceano, mas sim em uma ilha de canais no México, perto da cidade do México. Este é o nosso último destino, a Ilha das Bonecas. E sua história é tão triste quanto perturbadora. Para os Torajãs, a morte é uma celebração. Para os venezianos, uma tragédia assombrada. Mas para o criador desta ilha, a morte foi a motivação para uma homenagem tão única quanto assustadora. A lenda começa com um homem chamado Dom Julián Santana Barrera,
que se mudou para a ilha para viver como eremita. Um dia, ele encontrou o corpo de uma menina, afogada em um dos canais. A tragédia o marcou profundamente. Pouco tempo depois, ele encontrou uma boneca boiando perto de onde a menina havia morrido. Acreditando que a boneca era um espírito da menina, ele a pegou e a pendurou em uma árvore para honrar o espírito dela e afastar os maus espíritos da ilha. A partir desse momento, ele se tornou obcecado. Muitas pessoas da região consideravam Dom Julián um louco, mas a verdade é que ele era um homem atormentado pela tragédia, tentando encontrar uma forma de lidar com a dor da morte. E o mais estranho e trágico da história? Dom Julián Santana Barrera foi encontrado morto em 2001, afogado no mesmo local onde, décadas antes, ele havia encontrado o corpo da menina. A ilha, que ele criou para honrar a morte, se tornou também o seu local de descanso final. Hoje, a ilha é uma atração turística mórbida, onde as pessoas visitam para ver a criação bizarra e triste de um homem solitário. As bonecas, com seus sorrisos falsos e olhos ocos, parecem nos observar de todas as direções, como fantasmas de um passado perdido. A Ilha das Bonecas é um lembrete do quão longe o ser humano pode ir para lidar com a dor da perda e do luto. É uma celebração da morte de uma forma bizarra, uma homenagem que se transformou em uma paisagem de pesadelo. E é com essa história que nós encerramos nossa jornada pelas ilhas mais bizarras e estranhas do mundo. Vimos como a morte pode ser celebrada, temida e até mesmo honrada de formas que a nossa cultura mal pode conceber. A vida, afinal, não é tão simples. A morte, muito menos. Cada uma dessas ilhas, com suas superstições e rituais, nos força a questionar: o que é normal? O que é loucura? E o que realmente significa vida e morte? Nós do Mundo Curioso esperamos que essa viagem tenha te feito pensar e refletir sobre a diversidade e a complexidade do mundo em que vivemos. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais viagens como essa. E agora, conta pra gente nos comentários, qual dessas ilhas você achou mais intrigante? Não se esqueça de inscrever-se, deixar seu like, compartilhar nos vídeos para que mais pessoas conheçam essas curiosidades. Até o próximo vídeo!